todos, sejam bem-vindos ao podcast A Voz da Enfermagem, um podcast em que damos a voz a especialistas e profissionais desta área. Este primeiro episódio, que se foca no burnout em enfermeiros, é lançado numa data tão especial como a de hoje, o Dia Internacional do Enfermeiro. Para darmos início a este novo projeto do Instituto CRIAP, contamos com a colaboração da enfermeira Sílvia Magalhães, especialista em saúde mental e psiquiátrica. Enfermeira Sílvia, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para realizarmos este primeiro podcast. É um gosto tê-la aqui connosco para abordarmos um tema tão importante como o burnout na área da enfermagem. Olá, eu é que agradeço o convite para iniciar este podcast, A Voz da Enfermagem, tão importante neste Dia Internacional do Enfermeiro. Vamos então falar sobre como cuidar do enfermeiro. Cuidar do enfermeiro é cuidar da saúde de todos. Para darmos início a este tema, gostaríamos então de perceber, em termos práticos, o burnout é efetivamente uma realidade no contexto da enfermagem? O burnout é uma realidade no contexto da enfermagem e no contexto dos cuidados de saúde. É um síndrome que afeta todos os profissionais de saúde, significativamente os enfermeiros que estão em contacto diário com os utentes. Podemos definir este burnout como um conjunto de sintomas, ou seja, um síndrome, conjunto de sintomas e manifestações que resultam da gestão deficiente ou pouco eficaz do stress que surge no contexto de trabalho. Isto não significa que no dia a dia não nos podemos sentir mais estressados, mais ansiosos, mais sobrecarregados de trabalho, mas se este stress durar apenas 2 dias. Quando este stress se torna crónico ao longo do tempo e já apresenta manifestações, quer a nível físico, psicológico ou a nível da capacidade de trabalho, estaremos sim a falar de burnout. Que tipo de sinais de alerta considera que um enfermeiro apresenta quando está efetivamente a passar por uma situação de burnout? O enfermeiro pode apresentar vários sintomas, vários sinais que está a passar por um processo de burnout. O burnout é um processo, não se inicia de um dia para o outro. Isto é um processo de grau a degrau, vai chegando ao síndrome do burnout. Existem vários sinais. Podemos falar na exaustão emocional, em que o enfermeiro manifesta apatia, a dificuldade em dormir, não tem apetite sequer em comer, uma fadiga constante e muitas vezes somatiza. E o que é isto de somatizar? Começa a apresentar sintomas físicos. As dores de cabeça, cefaleias, as lombalgias, dores musculares. Depois também há aqui uma parte da despersonalização, ou seja, começa a ter uma atitude negativa para com os utentes e para com os colegas que trabalham com ele. Começa a ter uma postura até mesmo agressiva, porque não se sente valorizado. Isto já traz consequências profissionais. Como não se sente valorizado, pouca satisfação profissional, acaba por haver consequências também a nível profissional, que é os atrasos constantes, o absentismo e a rotatividade laboral. Não estou satisfeito com este trabalho, com este local de trabalho, vou tentar procurar outra coisa que me sinta mais valorizado ou que seja mais reconhecido. É claro que isto é tudo um conjunto de sintomas, não se manifesta nos enfermeiros de forma igual, mas pode trazer consequências mesmo gravosas, nomeadamente ao nível de pensamentos de autodestruição ou ideação suicida. Exatamente. Considera que atualmente ainda existe algum estigma entre os enfermeiros para que eles próprios reconheçam que estão a atravessar uma situação de burnout? Felizmente, os profissionais de saúde e os enfermeiros em particular começam a estar mais alerta e mais despertos para problemas de saúde mental, associados à saúde mental. No entanto, o estigma ainda existe e é o principal fator dificultador ou a principal barreira para o pedido de ajuda e para uma intervenção precoce. E eu digo isto, por exemplo, temos um colega no local de trabalho que está de baixa por uma causa orgânica ou porque foi sujeito a uma cirurgia. Há sempre uma posição ou um comportamento de compaixão com aquele colega que está com um problema orgânico. Quando se trata de uma baixa
psiquiátrica, muitas vezes há comentários, não quero dizer que isto seja sempre, mas muitas vezes há comentários, foi descansar. Estava cansado, foi descansar. Ou seja, aqui é evidente a desvalorização da saúde mental, comparando até com a saúde física. Portanto, o estigma ainda existe, infelizmente, tem vindo a ser trabalhado muito nas instituições, tem vindo a diminuir, mas infelizmente ainda está presente. Ainda está presente, claro que sim. Em termos de fatores, quais são os fatores que podem contribuir de uma forma mais efetiva para a situação de burnout? É apenas a sobrecarga de horários? A sobrecarga de trabalho é um dos fatores que tem assim um peso significativo no desenvolvimento do burnout. A carga de trabalho, o número de utentes que são atribuídos a cada enfermeiro, a falta de recursos também é um fator de risco para o burnout, e os horários e os turnos longos também podem acarretar o fator de risco para o burnout. Agora existem outros fatores de risco, que é o enfermeiro está em constante contacto, é a tensão emocional. O enfermeiro está em constante contacto com situações que podem ser traumáticas e está frequentemente em contacto com o sofrimento humano. Isso também é um fator de risco. Outros fatores têm a ver com as organizações. A falta de apoio por parte das organizações, a falta de reconhecimento e valorização profissional, e muitas vezes a falta de autonomia e a falta de reconhecimento das competências do enfermeiro, que muitas vezes acontece. E este reconhecimento do papel e das competências do enfermeiro são muito importantes para a sua independência, porque o enfermeiro tem um papel autónomo na sua profissão e muitas vezes isto não é reconhecido. E isto pode trazer realmente uma carga muito grande para o profissional, levando-o a mesmo a estar desmotivado para com o trabalho. E reconhecer as suas competências é tão importante. Porquê? Porque há um investimento do profissional na sua profissão, há um investimento e um envolvimento maior com o cliente, e isto traz benefícios para ambos. Tanto a satisfação do cliente vai estar aumentada, porque recebe cuidados personalizados, individualizados, que aumentam a qualidade dos cuidados, mas também a satisfação do próprio profissional. Claro que sim. E pensando também agora nos recém-licenciados, também enfermeiros, considera que podem ter aqui riscos diferentes em relação aos enfermeiros com mais anos de experiência profissional? Sim, os recém-licenciados poderão estar no maior risco. Aliás, existe um estudo, 2021, da professora Elizabeth Borges, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, foi apresentado em 2021, que revelou que os enfermeiros recém-licenciados ou os enfermeiros jovens apresentavam níveis mais elevados de burnout e também profissionais que trabalhavam por turnos. Ora, porquê? Os profissionais jovens trabalham primordialmente ou essencialmente por turnos. Trabalham por turnos, isto já é um fator de risco para estas regulações emocionais todas, já é um fator de risco para o burnout. Além disso, muitas vezes entram no mundo do trabalho com expectativas e muitas vezes são defraudadas, por assim dizer. E esta desmotivação começa a diminuir. Outro fator é como ainda estão numa fase muito inicial da carreira e querem progredir, o que é que acontece? Muitas vezes não sabem dizer o não. Que se calhar os mais velhos já têm alguma maturidade para perceber, não me vou meter nisto, já tenho muito trabalho, não consigo dar resposta. Se calhar os recém-licenciados têm maior dificuldade em dizer que não e acabam por ficar com uma sobrecarga de trabalho maior. Também acabam por ficar muitas vezes com aqueles turnos que ninguém quer fazer. E como são novos, como estão a iniciar ainda o seu percurso profissional, exatamente, acabam por aceitar aqueles turnos que às vezes poderão gerar maior dificuldade em ser atribuídos. Outro fator também dos recém-licenciados é o baixo rendimento que se obtém, ainda não devidamente valorizada para a profissão da enfermagem, e muitas vezes fazem turnos extra e trabalham em mais que um local de trabalho. Ora, seja isto, a sobrecarga de trabalho vai estar aumentada e o stress também. Consequências então pode o burnout apresentar naquilo que é a qualidade do serviço aos utentes? O burnout vai também influenciar na prestação de cuidados, ou seja, a qualidade dos cuidados vai estar diminuída, porque um enfermeiro que está em burnout não vai conseguir prestar cuidados
ou o envolvimento dele vai estar menor na prestação de cuidados do que um enfermeiro que não está em burnout. Ou seja, vai haver uma diminuição da segurança e também da qualidade, podendo mesmo conduzir a falhas e erros. Conduzir também ao absentismo, aos atrasos e ao turnover, que é esta rotatividade do local de trabalho, levando a uma insatisfação por parte do cliente, mas também do enfermeiro. Sim, portanto, pensando aqui no impacto ao nível da saúde mental, portanto, a longo prazo poderemos também estar aqui a falar de eventuais situações de ansiedade, de depressão? Sem dúvida. O burnout vai trazer consequências, a longo prazo mais gravosas serão. Como eu já falei anteriormente, poderá conduzir a pensamentos de autodestruição, ideação suicida e, portanto, há uma necessidade de intervenção precoce. Há um estudo desenvolvido que foi apresentado o ano passado, em 2024, que é o Nurses Mental Health. É assim um estudo de largo impacto. Foi um estudo realizado à saúde mental dos enfermeiros na Europa, a nível europeu, mas em Portugal fizeram um específico para avaliar a percepção dos enfermeiros quanto à sua saúde mental. E este estudo revelou que 74% dos enfermeiros têm uma percepção negativa acerca da sua saúde mental. E 30% destes enfermeiros têm sintomas de depressão grave. Ora, isto são dados realmente alarmantes e que nos levam a acreditar que esta prevenção tem de ser feita o mais urgente possível. Uma intervenção precoce é fundamental. Analisando eventuais estratégias, o que é que os enfermeiros podem fazer para prevenirem uma eventual... Ora, esta é a minha parte favorita, é a parte que eu mais gosto de falar. Realmente nós temos que saber cuidar de nós e a nível das estratégias individuais nós temos que arranjar, eu costumo dizer, comparar ou usar a metáfora, as estratégias com um guarda-chuva, ou seja, as tempestades e a chuva que pode aparecer é todos os conflitos, as dificuldades, os desafios que nos surgem a todos. O guarda-chuva vai ser o nosso instrumento que nos protege. Ou seja, vai ser todas aquelas estratégias que nós conseguimos arranjar para nos proteger da chuva, para nos proteger dos desafios e das dificuldades que surgem. E quais estas estratégias, como é que vamos construir o nosso guarda-chuva? Ora, é cuidando de nós. E como é que cuidamos de nós? O autocuidado. Uma coisa tão básica, mas tão importante, que é os comportamentos de sono-repouso, dormir o número de horas suficientes para acordar com energia suficiente para dar resposta aos desafios que surgem, é a alimentação saudável e é o exercício físico. Quando nós praticamos exercício físico, o nosso organismo produz hormonas que são as responsáveis pela sensação de bem-estar. Ora, quanto mais exercício nós fizermos, maior vai ser essa sensação de bem-estar, melhor nos vamos sentir. Além de que, quando fazemos exercício físico, após a sua realização, a sensação de relaxamento vai ser maior. Como tal, a gestão de stress vai ser mais eficaz. Outra estratégia é participar em programas de saúde mental. Quando fazemos nos serviços o levantamento das necessidades formativas, muitas vezes, grande parte das vezes, não todas as vezes, são identificadas intervenções na área da saúde mental. Saúde mental, como cuidar da saúde mental. Mas depois, quando elaboramos e desenvolvemos estes programas de saúde mental, muitas vezes não participam. Ora, são necessidades identificadas, mas depois efetivamente não participam. Portanto, uma estratégia é participarem efetivamente nesses programas. Programas de saúde mental, os programas de mindfulness, programas de yoga, relaxamento. O relaxamento, às vezes as pessoas fazem uma vez e não senti nada, não quero mais. Mas às vezes é preciso fazer 1, 2, 3 vezes, investir exatamente para começar a obter benefícios. Mais estratégias. Existe o decálogo de Teresa Lanche, que é como se fossem as 10 normas para ter saúde mental positiva. E isto aplica-se não só aos enfermeiros, mas à população em geral. E eu costumo muito falar disto, é claro que não vou falar das 10 normas, mas vou falar de algumas que eu acho mais importantes, que é valorizar os momentos positivos.
muitas vezes, e o ser humano nisto é danado, rapidamente nos lembramos de uma coisa negativa que aconteceu, e as coisas positivas, que se calhar até são mais frequentes, demoramos mais tempo a lembrar-nos. Por isso, valorizar e criar memórias positivas. Outra estratégia é colocar carinho nas nossas ações. Quando colocamos carinho nas nossas ações, o que pode vir de volta só pode ser positivo. Outra estratégia é colocar humor na nossa vida. Rirmos-nos muito e sabermos-nos rir de nós próprios é muito importante. Outra coisa é resolver os problemas na hora. Às vezes, os problemas resultam de falhas na comunicação. E, às vezes, para não entrar em conflito, nós deixamos para lá, nem sequer tentamos resolver. Não ignoramos porque fica connosco. E não resolvemos a situação na hora, não esclarecemos a situação na hora. Depois isto vai passando dia após dia e o problema vai continuando lá. Se nós o tivéssemos resolvido na hora, já estava resolvido. Até era uma coisa de fácil resolução. Como não o resolvemos na hora, isto vai arrastando, já poderá trazer outras consequências e passamos imenso tempo em sofrimento psicológico, muitas vezes, numa questão que poderia ser resolvida no momento e evitar este sofrimento psicológico que se arrastou. Outra estratégia, e para terminar as estratégias individuais, eu costumo dizer, não sejam escorpiões. E o que é não ser escorpião? O escorpião tem o ferrão virado para ele próprio. E isto significa não se autocritiquem demasiado. Os erros acontecem e vão continuar a acontecer por toda a nossa vida. Ao longo da nossa vida eles vão acontecer sempre. Não vão para casa a pensar porque é que eu fiz isto, porque é que eu disse isto, não deveria ter feito assim. Aproveitem esses momentos como momentos de aprendizagem e crescimento. Numa próxima vez eu vou conseguir reagir de forma diferente. Esta autoatualização e procurar sempre a melhor versão é muito importante. É muito importante. Obrigada, enfermeira Sílvia. Acho que são aqui estratégias muito importantes, não só para os profissionais da área da enfermagem, mas se calhar para os profissionais no geral. Pensando nas instituições de saúde, também. Portanto, o que é que estas também poderiam ou deveriam fazer para proteger os nossos profissionais de saúde? Ora, as instituições muito haveria a fazer, mas estas estratégias poderiam passar por medidas de apoio, os horários flexíveis, implementar programas de saúde mental e valorizar incentivos profissionais. Criar também linhas de comunicação para que os enfermeiros possam expor as suas preocupações, as suas emoções, aquilo que sentem em determinados momentos. Isto é muito importante. É muito importante criar ambientes saudáveis para que o enfermeiro se sinta confortável e se sinta seguro para expor as suas falhas, as suas dúvidas e, do outro lado, não receber discriminação e dedos a apontar, mas sim ser recebido e ser integrado. Ou seja, isto chamam-se os ambientes de segurança psicológica e que para as equipas é fundamental nós termos na equipa um ponto de segurança, porque errar é possível e pode acontecer e temos que receber da nossa equipa apoio. E a instituição nisto tem muito a fazer, que é implementar estes programas de coesão de equipa. É importante também formar os líderes para que os gestores também tenham conhecimento como identificar e intervir precocemente nas questões do burnout. São intervenções fundamentais. Fundamentais, claro que sim. E na sua perspectiva, considera que a formação contínua na área da saúde mental, no autocuidado, pode ser aqui também uma boa ferramenta para combatermos o burnout? Sem dúvida. A formação contínua em saúde mental é muito importante. É como se fosse um colete à prova de balas para estarmos protegidos e também nos sabermos defender. A formação contínua, o que é que nos vai permitir? Vai permitir identificar e encaminhar rapidamente determinadas situações. Permite a capacitação do enfermeiro para esta identificar o que é sinais e sintomas, não só no próprio, como também do colega, para um rápido encaminhamento. É a capacitação para identificação e também para encaminhamento de ajuda especializada. Sem dúvida. Para concluirmos, a enfermeira Sílvia, tínhamos aqui ainda duas questões que gostaríamos de colocar, nomeadamente quais as mudanças que considera essenciais
portanto, para ultrapassarmos este fenómeno, esta situação do burnout nos próximos anos, e, se possível, deixar também uma mensagem a um enfermeiro ou uma enfermeira que eventualmente esteja a atravessar uma situação de esgotamento. A nível de recomendações para realmente reduzir o burnout futuramente, estas recomendações é um conjunto, ou seja, devia ser uma ação conjunta do indivíduo, ou seja, do enfermeiro, das instituições e também a nível governamental. O indivíduo tem que aprender a valorizar-se, o indivíduo enfermeiro valorizar-se e priorizar-se é muito importante, priorizar o seu autocuidado, porque para darmos uma resposta com qualidade ou para prestar cuidados com qualidade nós também temos que estar bem. A nível das instituições foi já aquelas estratégias que eu fui falando e que são fundamentais, nomeadamente nos horários flexíveis, nas pausas frequentes, nos incentivos profissionais e na valorização da carreira são muito importantes. A nível governamental é implementar estas políticas de saúde mental que deveriam ser obrigatórias, é também dar benefícios às instituições que realmente cumprem estas políticas de saúde mental que são fundamentais. As palavras que posso deixar a um colega que esteja a passar sobre uma situação de esgotamento ou de burnout é que procure ajuda especializada. E porquê? Para obter um diagnóstico diferencial. Muitas vezes estes sintomas são coincidentes com outras patologias, daí a necessidade de se fazer um diagnóstico diferenciado e individualizado. No entanto, se está a passar por uma situação que considera tratar-se de burnout ou esgotamento, saturação profissional, aconselho a que fale. Procure o apoio de alguém da sua confiança e fale sobre as suas preocupações e sobre aquilo que sente. Porque às vezes nós temos um problema tão grande que só o facto de o colocarmos, e parece assim muito difícil de resolver, mas só o facto de o colocarmos em palavras, o problema já parece menor. E o caminho para a sua resolução já vai a meio. Por isso falem, procurem alguém, não precisa de ser necessariamente alguém identificado como uma ajuda profissional, mas para falar sobre o que o preocupa ou as suas emoções, alguém da sua confiança e que se sinta confortável para o fazer. É como, e o conselho também de evitar o impulso de se isolar. Olhar para as coisas sempre sob o ponto de vista positivo, o meio copo cheio, meio copo vazio. A forma como nós olhamos para a situação influencia muito a nossa capacidade para a resolver. Ou seja, sobre a mesma situação nós podemos ter vários olhares ou várias interpretações. Tentar sempre olhar para o problema sobre diferentes pontos de vista para conseguir resolver essa dificuldade ou desafio. Chegamos assim ao final do primeiro episódio do podcast A Voz da Enfermagem. Agradecemos mais uma vez à enfermeira Sílvia Magalhães pela partilha e pela colaboração valiosa com os seus conhecimentos e experiências sobre o burnout na área da enfermagem, um tema que continua a exigir reflexão, intervenção e, acima de tudo, valorização dos profissionais que dedicam as suas carreiras a cuidar dos outros. Neste Dia Internacional do Enfermeiro, deixamos o nosso reconhecimento a todos os enfermeiros que, mesmo entre turnos, continuam a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Se gostou deste episódio, convidamo-lo a seguir o nosso podcast e a partilhar com os colegas e amigos. Fique atento aos próximos episódios, porque há muito mais para ouvir e discutir sobre o presente e o futuro da enfermagem. Até breve.